noite a todos, aos que não vi, aos que vi que estava com tantas saudades, porque devido à Covid parece que nos afastamos um pouco uns dos outros, mas agora estamos reunidos e recebi hoje um presente de Jesus, cantar o hino nacional. Maravilha! Lembrei de quando eu era criança, adolescente, depois essa gratidão ao nosso querido Brasil, essa gratidão à nossa pátria, tão grande ou maior do que a gratidão à nossa família, gratidão a Deus e a Jesus por estarmos reunidos em nome da paz, em nome da compreensão da doutrina espírita, em nome de entendermos melhor e praticarmos Jesus de Nazaré. Meu querido irmão Allan Kardec, de mãos dadas com a sua esposa linda, igualmente querida, que enfrentaram tantos problemas para servirem a Jesus e nos explicarmos o que somos, muito mais do que o corpo de carne. Somos deuses, somos luzes, somos a luz do mundo, somos o sal da terra, e há que salgar a terra para deixarmos e depois voltarmos através das várias encarnações, caminhando nessa jornada de luz para a evolução espiritual. Hoje vou falar sobre as mártires cristãs. Por que sobre as mártires cristãs? Porque no tempo e no espaço as mulheres ficaram meio deixadas de lado e foram igualmente fortes como os seus companheiros, como os filhos, como os irmãos, realizando a tarefa de divulgação dessa doutrina maravilhosa, doutrina espírita, que a cada dia, a cada ano está sendo reafirmada pela ciência atual e amparada pela parapsicologia, que também é considerada ciência. Poderíamos falar que a parapsicologia parece que copiando Kardec sobre o perispírito, só que aí vaidosamente deixa ótimo. Ela diz que o perispírito vai receber o nome de corpo bioplásmico, mas a verdade é a mesma, e viram através das máquinas potentes que o nosso perispírito, quando pensamos bem, se expressa como um céu constelado. Podemos criar as nossas luzes. Não vou falar sobre quando pensamos mal, porque eu gosto muito de pensar nas luzes, mas vou ter que falar sobre as mártires cristãs, mas sempre com uma lente de luz, sabendo que cumpriram uma tarefa maravilhosa e hoje fazem parte ou de planetas melhores, desses trilhões de planetas, ou de dimensões melhores, nesse mundo espiritual magnífico que tem nos amparado sempre, nas horas fáceis e nas horas difíceis. Durante 300 anos, o Império Romano lutou contra os mártires cristãos, porque queria acabar com a ideia de Jesus, porque desejava que continuássemos a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Tentaram tudo para acabar com o querido Mestre de Nazaré. Eu digo sempre, que coragem, que amor a todos nós. Eles sabiam que iriam passar, mas sabia também que só sua figura iluminada e preciosa poderia fazer com que compreendêssemos, ou melhor, começássemos a compreender a nossa tarefa na Terra, evoluir, desenvolver a potencialidade de luzes que Deus, o Pai, o Criador, tudo em nossas vidas colocou-nos quando nos criou. Leis morais, moral cristã, respeito ao próximo, respeito a nós mesmos. E lembramos Moisés, e depois Jesus, e depois Kardec, Amélie, Gabriele e Godet. Não cobiçar nada do próximo, respeitar o próximo,
trabalhar como Jesus trabalhou dos 13 aos 30 anos, amar ao próximo como a nós mesmos, perdoar 70 vezes. E as mártires cristãs se encantaram. Pela primeira vez as luzes apareciam com tanta clareza. E o que aconteceu? As luzes irritaram as sombras. É o que ainda acontece. Sombras de encarnados e de desencarnados. E tentaram abafar todo esclarecimento. E começou a perseguição a Jesus de Nazaré. O padre Zezinho, tenho muito respeito por esse senhor, que já com idade canta música em homenagem à família, a Jesus, e ele lembra de um certo Galileu, que ninguém amou como Jesus amou. E eu diria de um ponto obscuro desse querido azul planeta Terra se espalhou por todo o mundo. Pensaram que iria exterminá-lo. Perseguições terríveis. Um pai de igreja, Jerônimo, diz: não é possível, todos os dias são martirizados centenas de mártires. E outro tertuliano falou: não se preocupe, eles estão provocando sangue que produz, envolve as sementes cristãs, que crescerão, reproduzirão e dão frutos. Embora ainda não tão praticado, mas muito amado, Jesus de Nazaré continua a ser seguido por um grande número de criaturas, e que Deus permita que consigamos segui-lo, e que nosso querido Brasil continue iluminado por essa figura incrível do nosso irmão mais velho, que enviou antes tantos professores, Buda, Confúcio, Zoroastro, indivíduos maravilhosos, sacerdotes druidas, para que pudéssemos viver melhor, para que vivêssemos com tranquilidade, para que não ficássemos apegados ao materialismo, a só o que é concreto, como crianças pequenas, o que podemos medir e às vezes guardar. Até os faraós egípcios se enganaram e pensaram que a finalidade da vida era construir grandes pirâmides e enchê-las dos bens da terra. Não levaram nada. E quando tentaram penetrar no reino, meu pai tem um pequeno, grande livro, pequenininho assim, o reino, a porta se fechou, porque o que é necessário para entrar no reino de Deus, diz Roberto Carlos numa canção, é ter Jesus no coração. O que é necessário para entrar no reino de Deus, para permanecer numa terra de regeneração, é seguir os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Confundimos-nos entre os faraós, confundimos-nos nos sacrifícios aos deuses pagãos, mas agora é hora de despertar. Ou será que desejamos permanecer numa terra mais difícil pela incompreensão da arte de bem viver? Tivemos aqui hoje uma harmonia, música, que também fez um bem ao nosso coração. As vozes lindas de um casal precioso que nos fez retornar e nos expandir para nuvens de luzes. E como viver sem nos expressarmos em bons pensamentos, aceitando dificuldades, como diz Bezerra de Menezes, o querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Problemas, apenas ingredientes de evolução. Problemas, possibilidade de nos tornarmos espíritos melhores, atuantes no nosso querido planeta Terra, ou em qualquer ponto desse universo que nos recebe. E as mulheres se encantaram com Jesus, e foram perseguidas, torturadas e mortas. Mas a morte não existe, diz a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ex-materialista, agora já desencarnada,
que escreveu um livro lindo, que parece livro espírita, e ela se tornou espírita de um espiritismo dos Estados Unidos, um pouco diferente do nosso, e seguiu Jesus e repetiu Jesus: a morte não existe. Os indivíduos em quase morte vêm e contam exatamente o que o querido André Luiz apresenta e fala através do médium Francisco Cândido Xavier. Ele não inventou. Nos Estados Unidos, pastores protestantes falam sobre a morte exatamente como André Luiz. Dr. Iben, numa prova do céu, os livros estão aí, saíram nos Estados Unidos, depois traduzidos e publicados no Brasil. Pastores protestantes e neurocientistas nos Estados Unidos. Doutora Mary caiu do caiaque, se quebrou inteira e sentiu a morte, mas se encontrou com a mãe, com a madrinha, com muitas pessoas, e ela, como o doutor Iben, não queria voltar para a Terra. Ela disse: não, eu me quebrei inteira, eu dou aula sobre o corpo humano, eu não vou voltar. E a ordem foi: volte porque tua família te espera. E é na defesa dessa ideia magnífica, a inexistência da morte, que as mártires cristãs, inebriadas, encantadas, envolvidas pela luz de Nazaré, iniciaram a caminhada para que a verdade chegasse até nós, com a mesma doçura, com a mesma intensidade, e fazendo em cada um de nós o despertar de consciência. Depois de tantos sacrifícios, ainda existe aqueles que preferem acreditar no nada, que caminham agoniados às vezes, como Jean Paul Sartre, que escreveu um livro terrível, O Ser do Nada, e um pior, A Náusea. Quando ele se dizia nauseado e agoniado, não sabia por que no planeta Terra, simplesmente porque, convidado para explicar o existente, ele criou a ideia terrível que trouxe provavelmente do umbral, que o existente não existe, que é uma paixão inútil que morre e todo acabou. As mártires cristãs não tinham a inteligência provavelmente de Jean Paul Sartre, mas do que vale inteligência sem a participação do coração, do amor a nós mesmos? Jesus: é preciso amar o próximo como a si mesmo. Quando nos amamos, aprendemos a amar ao próximo. E aquelas mulheres delicadas, a querida Blandina, escrava, 20 anos, uma moça miúda, quando viu Jesus de Nazaré, se converteu ao cristianismo. Foi convidada a negar Jesus. Falaram para ela: faça sacrifício aos deuses pagãos e você está livre. Ela disse: não farei nenhum sacrifício aos deuses pagãos. Pelo menos, moça, você vai ser torturada e morta, julgada no fogo. Ela falou: não me importa, Jesus merece tudo isso e muito mais. Não me sacrifico tampouco ao imperador ou aos imperadores. E deu exemplo de força, amarraram num tronco, e ali ela enfrentou a morte e não morreu. Ninguém morre, mas nem o corpo físico. Aí guardaram para o dia seguinte, para colocar entre as feras. E felizmente um touro acabou com o sofrimento dela, que não renegou Jesus até o último instante. Coragem. Nós às vezes renegamos por tolice. Nós às vezes nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ou ainda de Buda, de Sócrates, de Platão, dos sacerdotes druidas, dos sacerdotes hebreus. Tantos nos convidaram à prática do amor, e tantas dificuldades sentimos às vezes em amar aqueles necessitados, os mal vestidos,
os drogados, os com problemas vários. E outros se erguem arrogantes, criticando até Chico Xavier e André Luiz e negando a perfeição das informações encontradas por Dr. Iben, com o livro Cérebro que se transforma pelo pensamento, de neurocientistas e pastores dos Estados Unidos. Por que viver no sofrimento, na dúvida em relação à morte, na náusea, no lugar escuro que Sartre descrevia onde ficávamos, uma água lodosa e nós fechados como um ovo, e de repente estourar na terra para conhecer a existência, mas não conseguíamos conhecê-la, porque logo morríamos e virávamos pó. Que ideia terrível, desanimadora, criada por algum indivíduo que queria destruir a civilização. Estava tão infeliz, mas não conseguiu. Também graças às mártires cristãs, além dos grandes mártires homens. E também Perpétua, uma moça nobre, morava numa casa rica e conheceu Jesus. Tinha um filhinho, mas quando ela ouviu Jesus, ela pensou: é isso que nós precisamos, essa lição maravilhosa de dar as mãos e criar um mundo melhor. Naquela época, no século III, um mundo sem injustiça, mas que cada um conquiste aquilo que merece. Um mundo onde todos se amam e caminhos unidos, trabalhando e construindo justiça e amor. Um mundo onde todos, ninguém manda e ninguém é superior. É para lá que nós vamos, a cada um conforme o seu trabalho e o seu merecimento. E ali estava Perpétua, risonha, sonhando com aquele mundo, sabendo que o filhinho querido estava com a mãe que cuidaria. De repente aparece o pai de Perpétua, da nobreza, irritado porque a moça estava manchando a nobreza da sua família, e grita com Perpétua e fala calmo e tenta desviá-la do caminho que ela seguia e não consegue. Ele tem um ataque histérico, apanha apesar da nobreza, ele acha que é porque a mancha já começou a atingi-lo e é arrastado para fora. E Perpétua entrega seu filhinho a Deus e à mãe e caminha para o martírio, e exemplifica a coragem, exemplifica, dá a impressão, diz Ruth Salviano, que escreveu esse livro lindo, pesquisadora, todos os títulos estão no livro, Ruth Salviano. Dá a impressão, diz Ruth, que ela estava protegida pela espiritualidade, ou talvez até pelo próprio irmão querido, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias prometido aos judeus, que tão raras vezes no começo não foi reconhecido, porque ele fez questão, numa época como agora, que achávamos que a grandeza espiritual se expressa na grandeza material. Não! A grandeza espiritual se expressa na dilatação da capacidade de moral, de auxiliar, de ser útil, de diminuir a dor na terra. Perpétua sentiu essa verdade e se sentiu arrebatada. Foi torturada e desencarnou. E é claro que logo foi recebido entre as luzes das dimensões superiores e continuou, como pode qualquer bom espírito, a auxiliar o seu filhinho que a mãe criava. Do pai, Ruth Salviano não fala mais nada. Já chegou o papelão que ele fez, coitadinho. Pensou que estava correto e demonstrava amor à filha. Ele estava preocupado com a mancha na família. E havia uma outra escrava, Felicidade, até o nome é divino. E Felicidade também se tornou cristã. E falava para todas: eu sou cristã, com alegria,
porque sabia que era um pensamento maravilhoso que nunca tinha chegado até a ela na terra. E Felicidade também foi convocada a fazer sacrifício aos deuses pagãos e seria libertada. Ela disse: não renego o mestre dos mestres, eu morro por Jesus. E os torturadores e os martirizantes começaram também a se convencer, a querer conhecer Jesus. E diz Ruth que alguns, como esses que judiaram de Perpétua, se convenceram ao cristianismo. E como diz Tiziano, o sangue dos mártires foi a rega para as sementes semeadas por Jesus de Nazaré, e continuam a brotar até hoje, com dificuldades várias, principalmente nesta época de transição, onde novamente tentam alguns a destruição de uma civilização, o esquecimento das palavras do Mestre de Nazaré, para criar o caos que muitos espíritos necessitados desejam. Sente-se infelizes e desejam espalhar a infelicidade por sobre a terra. Mas as mártires cristãos venceram. A cada dia cresce, agora apoiado pela ciência, a compreensão dos ensinamentos do Mestre de Nazaré. A luz que a bondade produz em nós mesmos, para a psicologia, fazer o bem irradia uma luz que nos transforma no céu constelado. André Luiz, o caso de, acho que é de Sugismundo, viria reencarnar um desafeto do pai. Ele assassinara o pai numa encarnação anterior. E o pai, que antes de reencarnar, nós ficamos uns santinhos. Eu posso, eu quero, manda mais. Eles falam: não, os que cuidam da nossa reencarnação, está bom assim, vamos até diminuir, vai indo parceladamente. E o trabalho é feito, educação, reencarnação, mas chegando na Terra, o brilho do ouro, que às vezes não vale nada nos trilhões de planetas que nos circundam, deixa o indivíduo sem enxergar, se perde na conquista do ouro, da posição social, e tudo passa. A vida é um sopro iluminado, e só aqueles que desenvolvem a capacidade de fazer o bem e de auxiliar o próximo conseguem a felicidade sonhada. Ser feliz, diz Roberto Carlos na música: eu não canto, senhora, porque ainda depois da sua voz e da do seu companheiro, a minha para cantar é terrível. Então eu não canto, mas continue cantando as lindas músicas que iluminam a terra. E ainda nós perdemos. Outro dia uma amiga minha falou: meu filho não vai estudar música, eu não pago, eu proíbo. Eu falei: por quê? Porque música não dá dinheiro. Eu falei: para com bobagem, ninguém vai levar dinheiro para o lado de lá. O caixão nem tem gaveta, lá não tem banco, nem extrato bancário. Você está talvez destruindo a felicidade do seu filho. Se você não é feliz, eu sou feliz. Eu pensei: não. Mas seja. Eu falei: então deixa também seu filho ser. Porque quem diria que Roberto Carlos conseguiria ser feliz cantando? Quem diria que o maestro João Paulo conseguiria ser feliz mesmo quando não conseguia tocar piano por um problema no cérebro? E conseguiu ser feliz, e agora até toca com uma luva especial. Então nós às vezes nos consideramos deuses. Eu quero isso, eu quero aquilo. Existem administradores, se julgam administradores, agindo da mesma forma. É necessário erguermos o nosso pensamento pedindo a Deus para a continuação na Terra, ou ainda mais, a melhoria do nosso querido planeta, para que as crianças sejam evangelizadas. Será o nosso futuro, até um pouco de egoísmo,
serão futuros pais, avós, e teremos que recorrer a eles. E como conseguiremos se eles estiverem mergulhados apenas na festa do mundo? Na festa do mundo que às vezes tem até tristes consequências. Por isso também uma menina, Anália, de 13 anos, um espírito adolescente no corpo físico, bem preparado no mundo espiritual, se declarou cristã. Nem poderiam matá-la, ela era uma adolescente, mas naquele tempo não cogitávamos disso. E ela foi avisada que seria torturada. E para ter certeza, ela foi convidada para se sacrificar oferendas aos deuses cristãos. Ela ficou tão revoltada que com a mão delicada, ela derrubou os deuses cristãos. E aí ela foi torturada e depois morta, e não reclamou. As últimas palavras dela foi: sigo Jesus. Que exemplo! Para nós não é pedido tanto. Para ser cristão, basta começar, porque não conseguimos ainda esse amor prodigioso dessas mártires cristãs, esse amor ensinado, exemplificado. Ele exemplificou tudo o que disse Jesus de Nazaré. Esse amor que fez com que ele nascesse entre os pobres, os deserdados, e escolhesse para discípulos e apóstolos não os grandes da terra, mas os simples e de bom coração, os pescadores, os humildes, causando revolta nos intelectuais, inclusive em alguns, não todos, sacerdotes hebreus. Cumpriu a sua tarefa e seu nome foi se espalhando graças a homens e mulheres corajosos que exemplificaram a arte de bem viver. A arte de bem viver hoje requer cautela. Há uma necessidade de encarnados e desencarnados ainda mergulhados em sombras criarem problemas, mas a luz vencerá. A luz é mais forte e provavelmente esses mártires cristãos formam do lado de lá um exército de luzes que vem auxiliar o nosso querido planeta Terra nessa hora de mudança, de transição. Eu ficaria feliz de vendo todas essas meninas lembradas hoje cantando no mundo espiritual, tão bem como o querido casal cantou músicas, inclusive em homenagem ao nosso irmão Jesus de Nazaré. E outros casais unidos sofreram, Maura e Timóteo. Eles eram cristãos. Veio uma ordem para apresentar e destruir os livros cristãos, quem tivesse livros cristãos. Mauro escondeu o seu livro, nem seus empregados sabiam onde ele escondeu. Acho que até ele esqueceu, para não lembrar. E aí, primeiro Mauro foi, Timóteo, desculpe, Mauro é a menina. Mauro foi preso. Ele disse: não vou dar meus livros, podem fazer o que quiserem, eu não dou. Aí os juízes falaram: chama a mulher. Perante a mulher ele vai ceder. A mulher chegou e falou: eu nem sei o que meu marido falou, mas eu estou de acordo com ele. Aí explicaram para ela: se você disser onde estão os livros, vocês terão a pena atenuada. Ela disse: não vou dizer. Fico com Jesus de Nazaré, não renegarei o mestre de Nazaré. E os juízes ficavam abismados. Uma frágil mulher e um homem que podia ter a liberdade de fazer o que quisesse, permanecia frente à tortura e à morte. E o casal foi torturado e morto, desencarnado. E do lado de lá eles se reuniam felizes, iluminados, agradecendo Jesus e Jesus agradecendo essa força maravilhosa que alguns desenvolvem através das várias encarnações. Hoje, o convite não mais requer tortura e morte. Hoje,
o convite ao conhecimento e prática dos ensinamentos do Mestre de Nazaré dilatam a nossa alegria de viver, dilatam a nossa compreensão de como é bom viver, dilatam a nossa gratidão ao nosso querido Brasil, o respeito a esta pátria que caminha iluminada por um céu estrelado, que teve em sua Constituição o auxílio dos índios, dos negros, todos irmãos, porque o Espírito é uma luz só, não tem cor. Esta veste é que muda a cor, vermelho, preto, azul, no nosso estágio de compreensão. Indivíduos loiros, indivíduos com 2 olhos, sem nariz, em outras expressões, nos trilhões de planetas no qual nosso querido oceano está constituído e nós mergulhados nesse amado planeta Terra. O convite de Jesus de Nazaré foi a alegria de viver. Na Idade Média, tentamos, como sempre fazemos com a verdade em algumas épocas do nosso crescimento, ou algum irmão nosso faz, apagar essa alegria, essa certeza de que a morte não existe, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, materialista, descobre pelo bom coração. Como ela descobriu? Ela viu que os que estavam doentes, condenados quase à morte, eram relegados aos piores cômodos do Hospital Municipal de Nova York. Ela foi criada na Suíça, estudou medicina lá, casou com um americano e foi para Nova York. Lá fez psiquiatria. Ela disse: não pode, isso é injustiça. Enquanto eles estiverem vivos, o corpo vivo, nem que eles não falem, eles precisam de remédio, de tratamento de amor. E de repente os que eram considerados em estado de morte, alguns voltavam e contavam o que viram, livro A Morte e um Amanhecer, e contavam que existiam cidades que reencontraram amigos. Então ela quis ver se era verdade e foi procurar. Todos sabem que lá nos Estados Unidos tem um espiritismo diferente do Brasil, mas que considera a reencarnação, que a morte não existe, permite que os médiuns cobrem. No Brasil dá de graça o que de graça recebeste. E lá a doutora Elizabeth Kubler-Ross descobre que os espíritos em quase-morte passeiam, visitam cidades, recebem parentes e ouvem tudo o que falamos. Ela diz: por favor, se for visitar alguém em quase morte, não fale tolice, diga palavras de conforto, de auxílio, mulher corajosa e maravilhosa. E continuou até desencarnar, defendendo-os em estado de quase morte. Vamos então, se os materialistas que se debruçam sobre a nossa história, se eles descobrem quão verdadeiro é Jesus de Nazaré, hoje infelizmente o mundo melhorou, sem tortura, sem ter que se sacrificarem aos deuses pagãos, vamos prestar atenção no que fazemos com a nossa vida, no que escolhemos no mundo espiritual, no que prometemos no mundo espiritual. Eu digo que nós no mundo espiritual ficamos como esses, quando a polícia prende algum criminosinho, eles logo choram, pedem desculpa, dizem que vão ficar bom. Assim tantas vezes fizemos nós. Agora é hora de agir com mais certeza de tudo aquilo que Jesus ensinou e que sabia que não compreenderíamos, e mandou Kardec. Kardec não é para ser atualizado. Os livros que Kardec, sempre assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, escreveu, não existe alguém com autoridade moral, espiritual e intelectual, dizia meu pai, para modificar Kardec, para contrariar Kardec, ou modificar
Chico Xavier e André Luiz. É muita ousadia, é muita arrogância. Analisando nossa posição nesse universo que nos rodeia, somos como crianças muito pequenas, que têm que respeitar os professores verdadeiros, que nos explicam a verdade da reencarnação e a finalidade dessa vida. Ah, mas por que, uma amiga minha perguntou, não nascemos mais inteligentes? Somos inteligentes, temos que desenvolver a inteligência. E começa estudando Jesus e depois continua estudando Kardec, que foi enviado por Jesus. E só ele, nunca nos esqueçamos, na hora de arrebitar tolamente o nariz, só Kardec teve constantemente o auxílio da equipe do Espírito da Verdade. Descartes sonhou 3 vezes com o Espírito só e mudou seu modo de pensar e os seus livros. Nós temos em nossas mãos os livros, o Pentateuco de Kardec. Quando ele escrevia o livro dos médiuns, eu não lembro em que livro ele conta, acho que em Obras Póstumas, a equipe do Espírito da Verdade bateu na parede. Aí ele foi na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, onde ele com médiuns desenvolveu o Espiritismo. Era a equipe do Espírito da Verdade avisando que ele cometeu um pequeno engano. Ele corrigiu, aí o Regis aí está me confirmando, obrigada, Regis. E outro senhor, obrigada, leram o livro, aleluia, aleluia. E é verdade, nós temos um anjo da guarda, Kardec, o Livro dos Espíritos, capítulo Anjo da Guarda. Ah, mas a Igreja Católica fala, que bom, iniciamos a nossa caminhada na Igreja Católica. Eu iniciei em outra encarnação, respeito e admiro, mas agora eu dei um passo em direção ao Espiritismo, que eu amo, respeito e admiro, e respeito, como Kardec mandou, todas as religiões, todas são boas, depende do homem. Agora, o Espiritismo apresenta uma visão mais clara, porque veio depois da descoberta da ciência. A nossa cabecinha deve ter melhorado, porque a verdade sempre nos foi apresentada, mas se Sartre, super inteligente, escreve maravilhosamente, se confundiu, imagina nós. Então Sartre, coitado, ficou materialista e sofreu. Felizmente nós tivemos uma assessoria espiritual. Nosso anjo da guarda, acho que conversava conosco toda noite durante o sono. E de repente começamos a entender um pouquinho. Uma amiga minha dizia, já desencarnou. Não vou falar o nome, que ela já está desencarnada. Agora deve estar brilhando, já faz tempo. Mas ela dizia, eu não leio o Evangelho, eu sou exemplo do Evangelho vivo. Falei, nossa, você é poderoso. Falei, toda manhã eu leio um trechinho do Evangelho para conseguir melhorar um pouquinho. Então, vamos estudar, vamos praticar, vamos respeitar nosso país, vamos respeitar nossos irmãos, grandes ou pequenos, poderosos, mas às vezes agindo tão errado, Putin fazendo uma guerra tola, apenas porque se julga poderoso. É uma criança tão pequena, o despertar vai ser difícil. O Hamas, tanta confusão, tanta guerra. Vamos agradecer e orar para que o Brasil continue sua jornada para a luz em paz, podendo receber sim os refugiados que não têm para onde ir. Tem uma música linda, eu adoro falar assim: abre a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Então eu digo, quando eu vou ficar nervosa ou irritada com alguns administradores que não se administram, eu digo, abre a porta do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Não deixe as trevas, não deixe o mau humor, não deixe a reclamação. Tinha um vulto num desenho animado, eu estou louca
luta para descobrir o nome. Eu não lembro se era um cachorrinho, vamos ver, se o senhor Regis, que é bem jovem, lembra. Eram meus filhos que viam. E o bichinho, sei lá se era um homem, caminhava falando: ai Deus, ai vida, ai que horror, não aguento mais. Alguém lembra quem era? Quem? É uma hiena. É uma hiena? É uma hiena. É uma Hiena. Ah, é uma hiena, justo uma hiena, que é tão necessitada. Olha, obrigada, hein? Vou guardar agora. Hiena. Então não imitemos a hiena, coitadinha, que está no primeiro passo em direção às luzes futuras. Não reclame, por favor. Aí a minha vizinha falou: mas eu reclamo para desabafar. Eu falei: querida, posso te pedir um favor? Vá primeiro numa psicóloga, que isso não é normal. E depois procure um tratamento. Eu gostaria que você fosse numa casa espírita, mas você é católica, vai na sua igreja. Peça auxílio ao seu pastor, ao seu padre. Ela falou: será que é bom? Eu falei: senão você vai enrugar cedo. Ela falou: eu vou. Então, para ficarmos mais simpáticas, apesar da roupinha, sorria. A vida é bela, Jesus nos ama. Podemos falar, caminhar, explicar. Por enquanto não existe ninguém implicando, porque amamos tanto Jesus. Talvez alguém do lado de lá detente aqueles que prejudicamos no passado. Toda manhã eu oro, peço perdão aos que prejudiquei, mas não sou santa. Eu digo para eles: olha, vocês também têm que pedir perdão, porque no passado todos nós erramos. Então tem um doutor aqui no Hospital Sírio-Libanês, cardiologista, brilhante, com um programa na televisão, Dr. Roberto Calil, que diz: perdoe. Não perdoar forma coágulos, a mágoa, que pode destruir seu corpo, você pode morrer. Então vamos perdoar, vamos amar como Jesus ensinou. Hoje ainda falamos sobre liberdade e libertinagem. Liberdade é equilíbrio, é libertar-se das emoções inferiores, é querer agir iluminado e corretamente, é respeitar a moral cristã. Libertinagem, procure no dicionário, é o avesso de tudo isso, é fazer como queriam os existencialistas. Sartre dizia para fazer, mas ele infelizmente não fazia. Fazer o que quiser na terra. O existente tem todos os direitos, pode agir errado, soltar os seus instintos inferiores. Não. Queremos a liberdade que Jesus nos ensinou. E vamos crescer e vamos iluminar nosso planeta. Muito obrigada, que durante o sono possamos encontrar também amigos espirituais e conversar sobre a arte de bem viver, encarnados e desencarnados. Muito obrigada.